Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com uma notícia que vai pesar no bolso. A Páscoa deste ano vai ser cara para os brasileiros. Os produtos típicos da época registraram um aumento nesta semana, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A cesta de consumo tradicional para a Páscoa ficou 12% mais cara do ano passado para cá. O patamar é quase 3 vezes superior à inflação do mesmo período, que é de 4,8%. Os brasileiros que deixarem para ir às compras na última hora vão encontrar um preço mais salgado. Os produtos típicos para a data são todos mais caros, de acordo com cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Entre os alimentos que mais subiram no acumulado dos últimos 12 meses, destacam-se os ovos de galinha, com 27,3%, a cebola, 22,8% e alguns itens industrializados, como o bolo pronto, com 14,5%, o atum, 13%, a sardinha em conserva, 11,5% e o bacalhau, com 10,9%. Para alguns especialistas, o resultado reflete as adversidades que atingiram a economia nacional nos últimos anos. Um deles foi a entre-safra do leite, produto que é matéria-prima importante dos chocolates. Problemas esporádicos de oferta, como o encarecimento da cebola e dos ovos, também pesaram no bolso das famílias. O consumidor deve ficar atento aos preços praticados no comércio até a véspera da Páscoa. A pesquisa não mostra o valor definitivo que o consumidor vai encontrar. E depois das montadoras paralisarem parte da produção e darem férias coletivas aos funcionários, o mercado automotivo reagiu. As vendas de veículos apontaram crescimento em março. Os resultados frustrantes do início do ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, já deram lugar a uma forte recuperação com alta nas vendas de veículos em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. O volume representa um crescimento de 53,1% na comparação com fevereiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, a alta é de 35,5%. Com isso, o primeiro trimestre terminou com um aumento de 16,3% na comercialização de veículos 0 km, chegando a um total de 471.800 unidades. A expectativa da indústria era de acumular uma gordura nos 3 primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao final de 2023 com um crescimento de 3%. E falando sobre saúde, no Rio de Janeiro, mais de 800 mil idosos ainda não tomaram a dose de reforço da vacina bivalente. O imunizante está liberado para pessoas com 60 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que 833 mil idosos ainda não procuraram os postos de imunização para receber o reforço da vacina bivalente contra a Covid. Além de pessoas com mais de 60 anos, o medicamento está liberado para pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, trabalhadores da saúde e pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Para receber a dose da bivalente, é preciso ter tomado as 2 doses do esquema inicial há pelo menos 4 meses. Essa vacina oferece a proteção contra as variantes da Covid. A Secretaria da Saúde lembra que é importante que os moradores do Rio atualizem a caderneta de vacinação para a proteção individual e manutenção do cenário epidemiológico controlado. Os idosos que estão com as doses atrasadas podem se vacinar em uma das 237 clínicas da família e em postos de saúde. Todas as unidades de atenção primária da cidade também realizam a vacinação em domicílio para pessoas com deficiência e com comorbidades. Para isso, é necessário que um familiar entre em contato com a unidade de saúde de referência solicitando o serviço.
E nos destaques internacionais, olha só, os garis de Paris retomarão em 13 de abril sua greve contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, após uma primeira paralisação em março que deixou 10 mil toneladas de lixo nas ruas. A paralisação foi suspensa no último dia 29 por falta de grevistas. De acordo com o sindicato, a nova mobilização que busca impedir a reforma previdenciária do presidente Emmanuel Macron vai ser por tempo indeterminado. A greve começará na véspera da esperada decisão do Conselho Constitucional, que deve se pronunciar sobre a validade da reforma e sobre um pedido de referendo por parte da oposição de esquerda. Esta semana, as ruas de Paris recuperaram uma aparência quase normal depois de acumular pilhas de lixo, algumas de vários metros de altura, em muitas áreas da capital francesa. Desde janeiro, a França está mergulhada em um forte clima de insatisfação social devido ao adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e a antecipação para 2027 da exigência de se contribuir 43 anos em vez de 42 para receber o valor integral da aposentadoria. Os sindicatos convocaram um novo Dia Nacional de Manifestações e de paralisação para esta quinta-feira, 6 de abril. A rede de fast food McDonald's fechou nesta semana temporariamente os escritórios nos Estados Unidos e demissões em massa são previstas. A ação faz parte de uma reestruturação mais ampla da empresa. O McDonald's recomendou o trabalho remoto para poder tomar decisões de pessoal, de acordo com um anúncio feito por e-mail. A companhia não deixou claro quantos funcionários serão demitidos. Além disso, a companhia também teria pedido aos funcionários que cancelassem todas as reuniões pessoais com fornecedores e outras partes externas em sua sede. Em janeiro, a rede de fast food já havia dito que iria revisar seu quadro de pessoal, o que poderia levar a demissões em algumas áreas e expansão em outras. Olha só, Cuba atravessa a pior crise econômica em 3 décadas devido ao endurecimento do embargo americano, aos efeitos da pandemia e os impactos de um regime ditatorial. Em meio à situação, a população tende a se redobrar para lidar com a inflação. A cubana Xiomara Castellanos ficou feliz quando o governo aumentou os salários em 2021 como parte de uma reforma monetária. Ela só não contava que a alegria fosse durar tão pouco tempo. A ideia de aumentar o salário foi boa, mas os preços estão nas alturas, não acompanham o salário às vezes. Segundo dados oficiais, a inflação em Cuba atingiu 70% em 2021 e 39% em 2022. Há 2 anos, o governo aplicou uma reforma monetária para acabar com a taxa de $1 por peso cubano, que prevaleceu por décadas no setor estatal e causou distorções na economia nacional. Isso levou a uma desvalorização do peso cubano. A moeda subiu de 24 para 120 pesos por dólar na taxa oficial. O mercado negro está agora em 180. Apesar dos salários terem aumentado em média 450%, os preços dos produtos subiram ainda mais. Uma pensão como a de Xiomara, o equivalente a $13,80, é quase o preço de uma caixa de 30 ovos. Como ela, muitos cubanos tiveram que recorrer à chamada caderneta de abastecimento, implantada por Fidel Castro em 1963, mas que inclui cada vez menos produtos. O que eu compro é o frango que sempre tem na cesta básica que eles te dão. Isso que eu como, frango. Eu como mais frango do que qualquer outra coisa, porque é o que eles te dão. Eu não gosto de frango, prefiro comer ovo, mas como não tenho mais nada, tenho que comer o que tiver, porque não posso ficar sem comer. Porque sem comer não me posso quedar. Em Cuba, onde o salário médio é de $33, parte da população recebe remessas de parentes do exterior. Especialistas explicam que as famílias que recebem a ajuda têm renda maior quando trocam suas moedas por pesos cubanos. Enquanto isso, o país atravessa a pior crise econômica em 3 décadas devido ao endurecimento do embargo americano e aos efeitos da pandemia. Que situação triste, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até mais.